Muito bem, estamos estudando o livro de Gênesis, sobre o princípio da nossa fé. Os começos importam. Obrigado, Renato. Os começos importam e por isso nós estamos estudando o livro de Gênesis, para perceber de que forma esses começos que estão narrados no livro de Gênesis são relevantes para a nossa fé no dia de hoje. Na aula anterior nós tivemos uma introdução sobre como estudar o livro de Gênesis, e vocês também foram convidados a estudarem do capítulo 1 até o capítulo 11, certo? Não vou perguntar quem estudou, mas cada um responda aí no seu coração, Senhor. Lembra que não era para você simplesmente ler, era para você estudar, certo? E aí o que eu vou fazer aqui é simplesmente passar por alguns aspectos que talvez no seu estudo você tenha notado, ou talvez não, mas seria interessante você notar. Mas o que eu queria que você entendesse era o seguinte, gente: se você está pensando assim, olha, eu só vou assistir a aula, eu não vou conseguir depois, eu não vou ler o texto depois, não vou estudar a Gênesis depois, mas eu vou assistir a aula, você vai aproveitar muito pouco. Porque o que a gente vai fazer aqui na aula é passar coisas que você vai estar pegando na sua leitura e no seu estudo pessoal. Então você precisa estudar o livro de Gênesis, tá bom? Vamos lá então. A gente falou que o livro de Gênesis tinha algumas divisões, e a primeira delas, que é a que a gente vai começar hoje, é aquilo que nós chamamos de história primitiva, ou seja, a primeira história dentre os inícios que nós temos em Gênesis. Então nós temos a seguinte divisão: capítulo 1 e capítulo 2 de Gênesis nos contam sobre a história da criação, ou seja, o princípio do universo e também o princípio da humanidade. Mais especificamente, capítulo 1 nos conta a história da criação do universo em 7 dias, e o capítulo 2 abre para falar sobre como que foi, de modo mais específico, a criação do homem e a colocação do homem dentro do jardim do Éden. Isso no capítulo 1 e 2 de Gênesis. Capítulo 3, 4 e 5 é onde nós temos a consequência da rebelião da humanidade, aquilo que nós chamamos de pecado, aquilo que nós chamamos de a queda. O capítulo 3 de Gênesis é um dos capítulos mais importantes para nós de toda a Bíblia, para a gente entender o que é pecado. Gênesis 3 precisa ser um capítulo que você sabe de cor onde está a origem do pecado. Está em Gênesis 3, certo? Gênesis 3 conta a origem do pecado, e Gênesis 4 e 5 tem algumas narrativas que aparentemente não tem mais nada a ver com o pecado, mas que a gente vai passar por elas para mostrar como que na verdade elas nada mais são do que a consequência da proliferação do pecado espalhado, do pecado cada vez mais aprofundado e indo além no coração humano. Seguindo, Gênesis 6, 7, 8 e 9, nós temos a narrativa do dilúvio. Noé, um homem que recebe uma ordenança de Deus em meio à destruição que Deus vai promover na sua criação por conta do pecado da humanidade. E fechando essa sessão, nós temos 10 e 11, a origem dos povos e a origem das línguas. Então o capítulo 10 nos fala o que aconteceu após o dilúvio, e o capítulo 11 nos traz a narrativa de Babel e algumas outras questões que são importantes para nós, tá bom? Então essa é uma divisão dos primeiros 11 capítulos de Gênesis, e hoje nós vamos ficar nas duas primeiras, do capítulo 1 até o capítulo 5, criação do universo e da humanidade, e também sobre o pecado, a rebelião da humanidade, ok? Primeira parte então, a criação do universo e a criação da humanidade, capítulo 1 e capítulo 2 de Gênesis. Você pode tanto acompanhar na sua folha, e você vai precisar ter a sua Bíblia aberta também, tá bom? Quem não sabe, o livro de Gênesis é o primeiro, facinho achar, né? Para quem está com a Bíblia aí, né, irmão Basílio? O irmão Basílio ainda está procurando a Bíblia dele, tá bom, gente? Se você encontrou uma Bíblia que tem o nome do irmão Basílio, não é aquela ali em cima, não? Aí, ó, olha que maravilha. Ao lado da Coca-Cola. Isso. Pronto. A alegria de um homem que encontra a sua Bíblia, gente, né? Não é essa ainda. Não é essa. Desfaz a alegria toda, porque ainda não é essa. Essa é do pastor? Então não rouba não, Basílio, porque você pode dar ruim depois. Muito bem, então o irmão Basílio continua procurando a Bíblia dele. Irmão Basílio, eu vou me empenhar nessa luta pessoal com o senhor aí, a gente vai conseguir. Vamos lá então, capítulo 1 e 2 de Gênesis, a criação do universo e da humanidade. Na semana passada eu comentei com vocês o seguinte:
A nossa maior dificuldade em estudar o livro de Gênesis, especialmente os primeiros capítulos, é justamente o fato de nós estarmos familiarizados com eles. O fato de a gente conhecer a narrativa, saber que Deus falou haja luz e houve luz, saber do pecado, saber da serpente, saber da Eva, saber do Adão. O fato de conhecer essas histórias faz com que na leitura e no estudo a nossa tendência é correr os olhos. Achou, irmão Basílio? Aleluia, agora achou de verdade. É essa mesmo, né, irmãozinho? Então tá bom. Comentávamos então que o fato de já conhecermos a história faz com que a gente não preste atenção devida, e se é esse o seu caso, eu quero mostrar para você como que uma leitura mais atenta ajuda a gente a descobrir coisas novas, porque eu descobri coisas novas. Vou preparar de novo essa aula para vocês, tá bom? Então a palavra de Deus é viva e eficaz por isso. Sempre que nós nos debruçamos mais ali, ela tem novas coisas para nos revelar. Algumas coisas interessantes sobre a criação, então. No princípio, Deus. Assim começa a narrativa de Gênesis. E a gente já tem muita coisa interessante aí. Parece que não, parece um texto que a gente passa despercebido sobre ele, mas esse texto tem tanto um sentido importante na narrativa, quanto um sentido de aplicação para as nossas vidas também. Por que ele é importante na narrativa? Porque você vai perceber que o livro de Gênesis começa falando sobre a origem de todas as coisas, mas ele não fala sobre a origem de Deus. Gênesis não fala sobre como foi que Deus começou. Gênesis não se dá o trabalho de explicar para a gente, nem ao menos provar a existência de Deus. Gênesis já parte do pressuposto de que Deus existe, de que o Criador existe e que estava lá no princípio. Ou seja, no princípio Deus vai criar todas as coisas, mas ele não vai ser criado porque ele já está lá, e a existência dele não precisa ser provada. Isso é muito interessante, gente. Se eu e você hoje fôssemos ocupar o lugar de Moisés e escrever um livro sobre a criação de todas as coisas, nós precisaríamos começar provando que Deus existe, para daí provar que Deus é o Criador, para daí provar que Deus criou todas as coisas. Mas na época de Moisés, não existe a necessidade de você provar para o homem a existência de Deus. Para o homem isso é natural, não só para o israelita, para qualquer cultura, tanto que elas têm um politeísmo, ou seja, diversos deuses. Por isso que Moisés não vai se dar ao trabalho de nos explicar a existência de Deus, ele já parte do pressuposto de que Deus existe. Se eu e você parássemos nessa frase, nessas três palavras, no princípio Deus, nós teríamos muitas coisas para aplicar para as nossas vidas já a partir daqui. Deus estava no princípio da criação. Agora a questão é se Deus continua até hoje no princípio das nossas vidas, das nossas atitudes, das nossas decisões, das nossas existências. Ou seja, Deus estava no princípio da minha existência, mas Deus continua tão eficiente e tão importante no princípio hoje da minha e da sua vida. Deus estava no princípio do seu dia. A gente sabe que Ele estava lá, mas você tinha essa consciência de você dar a sua prioridade para Deus, dedicar o seu melhor para Deus. No princípio, Deus, a existência do Criador já está pressuposta. E aí a gente começa a caminhar sobre a criação então. Primeira coisa importante para a gente perceber é que a criação tem um propósito. Ou seja, você vai perceber, e eu vou mostrar isso para você daqui a pouquinho, como que no relato da existência, logo no começo, o livro de Gênesis fala para a gente que no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Eu não sei exatamente o que vinha na sua mente, ou o que vem na sua mente quando você pensa em uma terra sem forma e vazia, mas na minha mente vem mais ou menos uma coisa muito, sei lá, muito escura e uma coisa toda como se fosse uma meleca muito grande, sabe? Uma lava de vulcão descontrolado, alguma coisa assim. Mas isso já é uma coisa com forma. Não é isso que Gênesis está falando. Está falando de um vazio e de uma falta de forma, ou seja, não existe matéria. Se não existe matéria, não existe forma. E aí Deus vai fazer duas coisas, a gente vai observar isso na criação. Ele vai dar forma e Ele vai preencher o vazio, tá bom? Nos dias da criação a gente vai observar isso aí. Mas é importante notar que existe um propósito, ou seja, Deus está criando as coisas de uma forma intuitiva e intencional. Segunda coisa, dignidade, uma criação que é planejada e desejada. E aí a gente pode falar várias coisas, especialmente sobre a teoria da evolução, mas talvez a principal diferença entre a teoria da evolução e a teoria da criação é de que na teoria da criação, conforme demonstrado em Gênesis,
Você é planejado, você é intencional, a sua existência ela não vem ao acaso. E eu não sei que diferença isso faz para a sua vida, e a gente acaba passando batido por essa questão quando a gente começa a se encantar um pouco com as coisas que são ditas na teoria da evolução, mas o fato de saber que nós existimos de modo desejado faz toda a diferença. Eu lembro que uma das provocações que eu mais gostava de usar com meu irmão, e eu gostava de usar porque funcionava, era falar que meus pais não queriam ele. E isso deixava ele revoltado. Ninguém quer ser um indesejado, ninguém quer ser fruto de falar assim, meus pais se conformaram com a minha existência. Nós queremos aquela sensação de que fomos sonhados, de que fomos planejados, de que estamos lá porque alguém quis que nós estivéssemos lá. E a narrativa de Gênesis traz essa descrição de uma humanidade que não existe ao acaso, mas existe por uma razão planejada pelo seu Criador. Simetria, nós encontramos uma relação entre os 7 dias da criação. Observe o seguinte, vamos lá, reprisando o que vocês já devem saber. O que Deus fez no primeiro dia da criação? Luz e noite. Luz e noite. Basicamente a noite estava pronta, né? Ele criou a luz, ele chamou a luz de dia e chamou as trevas de noite, certo? Separou luz e trevas, criou o dia e a noite. Segundo dia, vocês estão olhando na folha, né? Vou passar, vocês estão colando. Segundo dia, o que Deus fez? Deus criou o firmamento. E olha a importância de você estudar a Bíblia ao invés de você simplesmente ler. Durante um bom tempo, não só da minha adolescência, para mim firmamento era terra. Porque eu pensava, firmamento é onde está firme, né? Terra firme, firmamento terra. Mas não é isso que é firmamento. Firmamento são os céus. Deus criou o firmamento e Deus fez separação entre as águas acima do firmamento e as águas abaixo do firmamento. O que significa isso? Águas abaixo do firmamento nós sabemos que são os mares, mas o que é a água que está acima do firmamento? Não, porque nuvem não é água, né? É só um vapor. É? Percebe? Oi? Tem a ver com Noé, tem a ver com Noé. A gente tem que lembrar o seguinte, gente, quando você estiver estudando Gênesis 1 e 2, lembra que você está em um mundo antes do pecado. E um mundo antes do pecado é diferente do mundo como nós conhecemos depois do pecado. A ideia que nós temos aqui é de que havia uma camada de água envolvendo o planeta Terra. Se você, eu não trouxe o livro aqui, mas existe um cientista cristão, ele chama Adalto Lourenço, e ele tem estudos muito interessantes nessa área, e ele revela a diferença que fazia na qualidade de vida do planeta Terra o fato de você ter uma camada de água protegendo o planeta. É por isso que no dilúvio a gente pensa, mas de onde saiu tanta água para inundar? E na descrição do dilúvio fala que vinham águas de cima e águas de baixo, ou seja, antes, no princípio da criação, Deus criou o nosso planeta com uma camada protetora de água, então havia água para cima. Agora, se eu e você ficamos encantados com o pôr do sol em Campinas, você imagina o tipo de vislumbre que a gente tinha num planeta que você olha para cima e você tem uma camada de água protegendo a Terra, certo? Águas acima e águas abaixo do firmamento, e o firmamento entre elas o céu. Terceiro dia, Deus juntou as águas de baixo num só lugar e separou da porção seca. A porção seca recebeu o nome de terra, e Deus a cobriu de vegetação. O terceiro dia é dividido em duas partes. A primeira parte é onde existe a divisão de água para a terra, e na segunda parte do terceiro dia Deus cobre a parte de terra, de verde, de vegetação. Vegetação que iria se reproduzir conforme a sua espécie. Quarto dia, o que nós temos? Criação dos luminares, Sol, Lua e estrelas. Agora, algumas curiosidades para você perceber aqui, para a gente não achar que a gente já entende tudo de Gênesis e que está fácil, né? O que Deus criou no quarto dia? Sol e Lua, certo? Basicamente o Sol. O que Deus criou no primeiro dia? Dia e noite. Como Deus criou dia e noite primeiro e criou o Sol depois? E mais do que isso, como que você tem divisão de dia sem o Sol? Se o Sol só foi criado no quarto dia? Entenderam? Então, a gente tem que pesquisar essas coisas, tá? Quinto dia, o que Deus fez? Criou as aves e criou os animais marinhos, certo? Sexto dia, o que Deus fez?
os animais terrestres e também criou o homem. Basicamente ele criou aquilo que ocupa a terra e no sétimo dia Deus descansou. Muito bem, agora o que eu quero dizer quando a gente fala que existe uma simetria entre os dias da criação? Observe o seguinte: no dia 1 Deus cria dia e noite, e no dia 4 Deus cria sol, lua e estrela, que é aquilo que basicamente preenche o dia e noite. Aqui no dia 1, 2 e 3 Deus está dando forma, observa, cria dia e noite, cria firmamento, cria terra e cria mar, ou seja, Ele dá forma às coisas. No dia 4, 5 e 6 Deus preenche o vazio, percebe? A terra era sem forma e no dia 1, 2 e 3 Deus dá forma. E a terra era vazia e no dia 4, 5, 6 Deus preenche o vazio. Agora, no dia 1 Deus cria dia e noite e no dia 4 Ele cria aquilo que vai governar dia e noite. No dia 2 Ele cria céus e mares. No dia 5 Ele cria aves e animais marinhos, que preenchem justamente céus e mares. No dia 3 Deus cria águas e terra, e no dia 6 ele junta as águas, e ele separa a terra, e no dia 6 ele vai preencher a terra que foi plantada a vegetação, e onde ele coloca os animais terrestres e o homem. Ou seja, nós temos uma relação de ordem na criação, percebe? Não é só uma coisa que Deus vai criando de forma aleatória. Nós temos uma ordem e uma simetria entre os dias da criação e o sétimo dia onde Deus descansa da sua criação. Outra coisa interessante para nós observarmos nos 7 dias da criação: existe uma organização ou uma ordem, uma separação que a gente pode chamar de diversas formas. Essa divisão Agostinho usa da seguinte forma: existem coisas que apenas existem, coisas que existem e vivem, e coisas que existem, vivem e pensam. Ou seja, Deus criou as coisas e Deus criou todas as coisas, e todas as coisas são belas de acordo com a ordem que Deus as criou. Mas a pedra só existe, a planta existe e vive, o cachorro existe e vive, o homem existe, vive e pensa. Isso é o que nós chamamos de ordem da criação. E o que Agostinho escreve sobre isso é que existe uma ordem no amor também. Ou seja, nós devemos amar as coisas na mesma proporção que elas foram criadas. Então pedra a gente ama como pedra, planta a gente ama como planta, animal a gente ama como animal e homem a gente ama como homem. Parece desnecessário dizer isso, mas nos dias de hoje a gente tem que lembrar as pessoas que humanidade é mais importante aos olhos de Deus do que animais. Ordem da criação, observem isso. O que apenas é criado? Primeiro dia Deus faz o dia e a noite. Segundo dia Deus faz céus e mares. Terceiro dia, a primeira parte, Deus cria a terra. Ou seja, Deus apenas cria, Deus apenas faz, Deus dá ordem e essas coisas vêm à existência. Depois Deus cria algo que naturalmente é reprodutivo, que são as plantas. Diferente dos céus, diferente do dia e da noite, diferente da terra, as plantas se reproduzem. Mas percebe que as plantas não recebem uma ordem para se reproduzir. Elas são criadas de uma forma que naturalmente elas vão se reproduzir. Então Deus não fala se reproduzam, Ele só cria as plantas reprodutivas. Depois, Deus cria aquilo que é feito e além de ser feito recebe uma ordem natural. O que eu quero dizer com uma ordem natural? Recebe uma ordem, mas aquela ordem é automático daquilo que existe. O que existe? Luminares, e a ordem é: governem dia e noite, sirvam de sinal e iluminem. Ou seja, é algo natural. Eles obedecem essa ordem só pelo fato de existir. Então não é uma coisa que o sol precisa decidir se ele vai iluminar o dia ou não. Ao existir e ao obedecer a ordem de Deus para existir, ele precisa também obedecer a ordem que ele está recebendo de Deus, ou a ordenança que ele recebe de Deus. Então, primeiro algumas coisas só são criadas, depois outras coisas são criadas e reprodutivas, depois outras coisas são criadas e recebem uma ordem natural, depois algumas coisas são criadas e recebem uma ordem direta, ou seja, diferente do sol, da lua e das estrelas, os animais marinhos e as aves, elas recebem uma ordem: reproduzam-se. Ou seja, não é só pelo fato de ser um animal que ele já vai se reproduzir, ele recebe uma ordem do Criador para que ele se reproduza. Animais marinhos e animais aéreos. Tá certo isso? Certo, né? Por fim, aliás, antes do fim, nós temos algo que é criado e não recebe ordem, que são os animais terrestres. Os animais terrestres não recebem uma ordem de reprodução. E a gente também precisa se perguntar o porquê.
Na sequência, o homem é criado, recebe uma ordem direta, mas ele também recebe poder, ou seja, o homem é colocado como mordomo, como cuidador daquilo que Deus criou, e ele recebe ordens: reproduza-se, julgue a terra, subjugue a terra e domine sobre os animais. Por que isso aqui é importante para a gente? Porque quando eu e você observamos que existe uma ordem na criação e que Deus começa a criar coisas que são inanimadas e o ápice da sua criação é o homem, nós percebemos que faz sentido Deus ter criado o homem no último dia. Por quê? Porque o homem é o ápice da criação. Isso não quer dizer que o homem é o Deus da criação, porque se fosse assim, Deus criaria primeiro o homem, para que o homem pudesse observar Deus criando todas as outras coisas, e aí Deus faria primeiro Moisés, para Moisés poder observar tudo, ou Adão poder escrever como foi a criação. Mas Deus cria todas as coisas, partindo de coisas que não vão receber ordem, para coisas que recebem ordem pelo simples fato de existirem, como o sol, a luz, estrelas. Ele vai para animais que recebem ordem simplesmente de existência, de reprodução, para finalmente chegar no homem. Ou seja, o homem existe, mas o homem também vive, e o homem ele é aquele que vai dominar, governar, ele recebe ordem sobre o restante da criação de Deus. O homem é colocado então para cultivar o Éden, ele é colocado no Éden e ele vai cuidar daquele local preparado especialmente por Deus. Ali nós temos a origem do trabalho. Perceba que ainda estamos em Gênesis 2, ou seja, o pecado ainda não começou. Então quando você levantar amanhã de manhã para trabalhar, não culpe Adão nem Eva, certo? Trabalho é parte daquilo que Deus sonhou para o ser humano, não é consequência do pecado, tá bom? Segunda coisa importante sobre o homem: a inocência antes do pecado e a bênção da sexualidade. Gênesis 2 mostra pra gente o fato de homem e mulher andarem nus e isso não ser uma preocupação para eles, ou seja, a inocência de quem pode conviver tranquilamente da forma que foi criado, e também a bênção da sexualidade. Gente, parece desnecessário isso também, mas observa, sexualidade também está antes de Gênesis 3. E qualquer tentativa que nós temos de transformar a sexualidade em algo puramente pecaminoso é maligna, porque Satanás tem a habilidade de transformar aquilo abençoador de Deus em coisas não abençoadoras. Ele adora fazer isso com a sexualidade, mas a sexualidade não foi criada por Satanás, a sexualidade foi criada por Deus. Quem criou homem e mulher com capacidade reprodutiva foi Deus. Quem criou homem e mulher não apenas com órgãos sexuais, mas de uma forma que sintam prazer na sexualidade, foi Deus, não foi Satanás. E isso antes da queda do pecado, a bênção da sexualidade. Terceiro, a relação entre a ordem divina e a fé de Adão. Como eu quero nesse curso enfatizar a questão da fé, do começo da nossa fé em Gênesis, eu queria que você prestasse atenção nisso. Por que Deus dá uma ordem para Adão? Por que Deus não simplesmente colocou Adão e deixou Adão tudo bem, tudo certo, e fala: Adão, faz o que você quiser, que você está tranquilo, simplesmente faz as coisas. Adão tinha algumas ordens naturais, como cuidar dos animais, como dar nome aos animais, como dominar sobre toda a criação, mas existe uma ordem específica de proibição, ou seja, uma coisa que Adão não pode fazer. E que coisa é essa? Não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E às vezes a gente, em vez de colocar a culpa em Adão, a gente quer colocar a culpa em Deus, né? Colocar a culpa no Gepeto, quando são os Pinóquios, né, que estão provocando a situação ali. Isso é de uma música que o Juninho pode explicar melhor para vocês do que eu, tá? Eu não lembro o nome da música. Mas a ideia é a gente fala assim: mas por que Deus colocou uma ordem se ele sabia que Adão ia desobedecer, né? Deus coloca uma ordem, gente, porque a ordem de proibição era a única forma que Adão tinha de exercer fé. Por quê? Para você obedecer uma ordem, você precisa acreditar na necessidade e importância de obedecer aquela ordem, certo? Senão você não obedece. Então, por exemplo, se nós estamos aqui reunidos e alguém chega e fala: gente, sai correndo do prédio porque está pegando fogo, você só vai sair correndo se você acreditar. Acreditar é uma outra forma que nós falamos sobre ter fé, certo? Ou seja, você só obedece uma ordem na medida em que você acredita na veracidade daquela ordem e na veracidade de quem está trazendo a ordem. A desobediência à ordem é uma prova de falta de fé. Adão estava criado como ser humano, mas Adão agora precisa desenvolver a fé, o seu relacionamento pessoal com o Criador. É por isso que ele recebe uma ordem divina: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por fim, Deus viu que era
bom. Deus viu tudo aquilo que ele era bom e ele descansou. Pergunta, por que Deus descansou se Deus não se cansa? Princípio. Qual princípio? Nós devemos também descansar dos nossos trabalhos. Certo. E tem mais uma coisa. Irmão Basílio. Não houve uma mudança de atividade? Oi? Não houve uma mudança de atividade? No sétimo dia? Porque Deus ele não para. Ele não para, ele não tem braço para cansar, né? Mudança de atividade. Talvez. Certo. Parou de criar. Ok, então a gente tem duas coisas aqui. Primeiro, porque ele quer nos deixar um princípio do descanso, princípio do sabático, que vai ser tão trabalhado, especialmente na lei de Moisés. Também porque isso indica que Deus parou a sua criação, ou seja, a criação agora está completa, finalizada. E mais uma coisa, gente, descanso para a gente soa como atividade de você simplesmente recuperar o seu fôlego, mas descanso tem a conotação também de contemplação, de prazer, né? Sabe quando você termina de encarar uma pia de louça, aquela pia de louça, que assim, quando você termina, você senta na frente e fala, agora me deixa, eu quero só passar alguns minutos olhando para essa pia, vendo que quando você arruma o seu armário, por exemplo, você abre a porta do armário, senta na frente da cama e fala, que coisa linda, né? Isso, gente, é o homem se regozijando do fruto do seu trabalho. Isso parece que não, mas isso é o jeito que Deus nos criou para ser. E Deus aqui está contemplando a sua criação. Deus vendo que a sua criação é boa, que é perfeito aquilo que Ele criou. E é impressionante quando a gente começa a observar o nosso cotidiano e o quanto que nós nos afastamos disso. A gente tem hoje nos nossos dias a culpa do Ford aí, né? A segmentação do trabalho, né? Ou seja, a gente tem trabalhos muito específicos e poucos de nós conseguimos ver o resultado dos nossos trabalhos. Quando você é professor, por exemplo, você de vez em quando vê algum resultado do seu trabalho. Você se desgasta com uma criança e lá na frente você vê que deu algum resultado em algumas delas, né? É bem pouquinho, mas se você olhar bem atentamente você percebe alguma coisa. Mas a gente tem outros trabalhos que são trabalhos muito específicos, a pessoa não vê, ela é só parte do processo, ela não vê o processo como um todo. Em São Paulo eu moro do lado da Avenida Jaguaré e certa vez eles começaram a destruir a avenida e fazer um negócio no meio e eu não sabia se aquilo era um corredor de ônibus ou se aquilo era uma ciclofaixa. Eu queria saber se eu ficava revoltado ou não com o prefeito. E aí tinha um pessoal trabalhando lá e eu parei e perguntei para dois senhores que estavam lá, falei, isso aqui que vocês estão fazendo vai ser uma ciclofaixa ou isso aqui vai ser para ônibus? E ele falou assim, eu não sei, a gente só está asfaltando. Então percebe o seguinte, a falta de contemplação em um homem que não vai poder caminhar lá depois com o seu filho e dizer o que é que ele estava fazendo, o que é que ele está construindo. O meu avô, por exemplo, participou da construção da Imigrantes, da Castelo Branco. Então, para a gente até hoje, quando a gente descia pela Imigrantes, a gente, poxa, meu avô fez parte disso, entende? Mas hoje a gente perde esse aspecto de contemplar o seu trabalho. Então, quando você lavar a louça hoje, reserva um tempinho para você ficar olhando para a pia, certo? Muito bem, para a gente pensar, perceba algumas coisas aqui. Primeiro, afinal de contas, qual é a importância de nós estudarmos sobre a criação? Será que não é apenas curiosidade, apenas uma coisa para você debater com outro amigo seu ateu? É só isso? Não, gente, é muito mais do que isso. Criacionismo, ou a doutrina que nos diz que o universo foi criado por Deus, é essencial para a nossa teologia, porque é em Gênesis que nós descobrimos que se foi Deus quem cria, é também Deus quem controla. Se é Deus quem controla, é Deus quem governa. Ou seja, não é apenas uma questão teórica de vir para Gênesis, saber o que aconteceu aqui para poder dizer para o meu amigo que vocês têm relação entre o dia 1 e o dia 4. É uma questão de sair daqui com convicção de que eu e você fomos criados por Deus, de que o nosso universo foi criado por Deus. Se o nosso universo foi criado por Deus, Deus também sustenta, Deus também controla, Deus também não perdeu. Não é aquela ideia de Nietzsche, por exemplo, de que Deus deu uma corda, criou o universo, depois ele foi embora e deixou o universo. Deus está no controle do universo. Então não faz sentido cristãos compartilhando notícias de que é para você tomar cuidado porque o sol está quase engolindo a terra de acordo com... Gente, Deus controla, tá bom? Deus governa, Deus está no domínio. E mais do que isso, se Deus cria e controla, Ele também tem condições de dizer o que eu e você temos que fazer. Ou seja, se eu não me criei,
e não foi o acaso que me criou, se eu tenho um Criador, esse Criador tem todo o direito de governar sobre a minha vida. Percebe como que é evangelístico a criação? Por isso que não achem que é por acaso que nós temos hoje tantos ataques, especialmente na criação. Não achem que é uma coisa simples do tipo, não, é só a gente pode abrir mão disso aí, não tem problema, vamos focar na cruz, né, gente? Focar na cruz. Tira a criação e você tirou a cruz também. Tira um Deus que cria e você não tem por que esse Deus salvar. Então a importância de nós entendermos Deus como Criador, a essencialidade para a nossa teologia, tá bom? Deus que domina sobre os homens, sobre aquilo que os homens temem. É interessante quando você estuda o contexto dessa época e você vai perceber algumas coisas que é só uma leitura bem atenta que vai te mostrar. Mas, por exemplo, olha o capítulo de número 1, versículo de número 17. Deus cria o sol, a lua e as estrelas, e Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra. Por que esse detalhe de uma narração que não é tão detalhista, certo? A gente não sabe muitas coisas, a narração aqui é apenas um relato breve, mas por que em um relato tão breve o cuidado do autor de Gênesis de falar que Deus colocou os luminares no firmamento para governarem dia e noite? Para a gente não tem tanta importância, mas para as pessoas dessa época, sol, lua e estrelas são temidos demais por eles, temidos demais, são as maiores divindades. Por quê? Porque ele sabe que tudo aquilo que ele está, se ele colhe, para ele comer ele tem que colher, para ele colher tem que ter sol, tem que ter chuva, tem que ter uma série de coisas. Então as pessoas dessa época temiam demais os luminares, temiam demais o poder do sol, o poder da lua. Daí os luminares serem tão adorados em tantas culturas. E o autor de Gênesis fala para a gente de um Deus que coloca lá onde eles estão, percebe? Observa que a mesma coisa ele vai falar sobre os animais marinhos também, que Deus colocou os animais marinhos lá onde eles estão, criaturas que também eram temidas pelos homens daquela época. Então Gênesis também tem essa importância de mostrar um Deus que domina, inclusive sobre aquilo que os homens temem. Algumas polêmicas que nós não vamos responder aqui. Pode perguntar, mas eu não vou responder, porque eu não sei a resposta da maioria delas. Mas eu fiz questão de colocar para tirar a gente daquela zona de conforto de achar Gênesis 1 e 2 está tranquilo, já manjo tudo. Então a gente já falou sobre essa, né? Não falamos ainda. Os dias eram de 24 horas, porque se os dias eram de 24 horas, a gente precisa responder aquela relação de sol e lua sendo criado, especialmente o sol sendo criado apenas no quarto dia. Isso não é um consenso, tá, gente? Algumas pessoas acham que a palavra dias ali significava eras, numa tentativa talvez de encaixar com a teoria da evolução, mas isso é polêmico pra gente. Outra coisa, o que nós podemos dizer sobre os relatos pagãos da criação? Nós temos, especialmente entre os cananeus e também entre os egípcios, outros relatos de criação que em algumas coisas eles combinam com Gênesis, em outras coisas eles destoam de Gênesis. O que é importante você perceber? Observa que em todos esses relatos pagãos, se você for ler alguma coisa a respeito disso, a criação da humanidade é sempre resultado de uma tragédia entre os deuses. Os deuses brigam e tem um corpo de um deus que cai aqui e vira o universo, e aqui nós estamos. Gênesis enaltece demais o homem quando coloca Deus criando o homem, porque Deus quis criar o homem e não o resultado de uma tragédia titânica, tá bom? Um cristão pode ser evolucionista? Não é uma pergunta tão simples de responder, mas é uma pergunta necessária, especialmente quando a gente para pensar quais são os pressupostos que levam a gente que levam de repente um cristão a falar, não, a gente chama isso de uma criação evolutiva, ou seja, eu acho que foi Deus que criou, mas Deus criou nos 300 trilhões de anos lá que o pessoal está dizendo. A pergunta é, você tirou essa conclusão porque você estudou a Bíblia e a partir daí, dos seus estudos coordenados pela Bíblia, você achou que é melhor isso? Ou você abraçou uma teologia evolucionista e está tentando fazer a Bíblia se encaixar na teoria evolucionista? É essa que é a questão essencial para a gente aí, tá bom? Mas são só polêmicas, depois o Ronaldo pode ajudar vocês a respeito dessas três questões aí. Atualidades. O que eu quero dizer com atualidades? Eu quero que você perceba o seguinte, gente, hoje é dia 14 de julho de 2019, certo? E o livro de Gênesis ainda é importante para a gente. Mais uma pergunta, percebe o seguinte, perguntas como essa, cristãos devem ser vegetarianos ou veganos? Não estou falando se eles podem ser, se eles podem ser parece ser um consenso para a gente. É ok um cristão decidir por uma dieta que não inclui carne, mas o cristão deveria ser vegetariano?
E aí, antes da sua resposta passar pelo que você assistiu no Profissão Repórter, no Globo Repórter, alguma coisa assim, a sua resposta deveria passar por Gênesis. Por que por Gênesis? Porque é aqui que Deus está falando. Gênesis não dá todas as respostas ainda no capítulo 1, mas no capítulo 1, animais e homens são criados para se alimentar com vegetais, certo? Então, a nossa resposta precisa passar por aqui. Ela não vai parar por aqui, fiquem tranquilos. Eu percebo uma angústia, né? Mais pra frente vai ter outra. Mais pra frente tem uma outra coisa. A minha ideia é hoje a gente chega no dilúvio. Não, percebe, ó. Calma, gente, calma. Não, então, mas aí que tá, ó. O que a gente vai fazer hoje? A gente vai sair do vegetariano, a gente chega no dilúvio, certo? Que ali o homem recebe uma permissão para comer carne, mas a gente ainda não chega em Levítico para a proibição do porco, certo? Aí a gente consegue ficar tranquilo hoje. Mas, gente, percebe o seguinte: essa é uma questão extremamente atual, e as nossas respostas não estão passando pelo livro de Gênesis e deveriam. Observe uma outra questão extremamente atual: feminismo e feminilidade. Deveríamos passar demais por Gênesis, sabe por quê? Deixa eu mostrar uma coisa para você aqui, deixa eu ver se está aqui, tá. Observe o seguinte, ó. Primeiro, você tem que lembrar que a Bíblia, esse texto que você está em mãos aqui, essa narrativa de Gênesis, tem milhares de anos atrás, certo? Milhares de anos atrás. Gente, quando você vir alguma pessoa vir conversar com você e falar assim, mas foi o feminismo que deu para a mulher o poder, porque o feminismo permitiu que em 1800 e não sei quanto a mulher começasse a votar. Gente, estamos falando de um texto que foi escrito milhares de anos atrás, e perceba o que esse texto diz no primeiro capítulo: criou Deus o homem à sua imagem e semelhança, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Você pode achar que isso aqui não é nada, mas o fato de estar falando na primeira poesia que nós temos da Bíblia, que é Gênesis 1:27, estar colocando que Deus criou tanto o homem quanto a mulher, nos mostra a importância que a Bíblia dá para a mulher, em uma época que mulher não era nem citada, gente, nem citada. A genealogia não contava se você teve ali uma filha mulher, segunda filha mulher, terceira filha mulher, e o cara nem falava que ele tinha filhos, porque o que contava era filho homem. Nessa época a Bíblia já está falando de Deus criando mulher, tá bom? Então percebe outra coisa importante aqui. Segundo, o relato da criação da mulher. Nenhum relato pagão fala de como a mulher veio à existência. Nenhum relato pagão. A Bíblia fala. A Bíblia fala em detalhes como foi a criação da mulher. Você acha mesmo que foi o feminismo há 50 anos atrás, 60 anos atrás, que começou a se importar com a mulher? A Bíblia já faz isso há muito tempo antes. O impressionante, nós temos mulheres cristãs abandonando esse tipo de literatura que enaltece desta forma a mulher, para abraçar teorias moderninhas e coisas que dizem pra gente que a mulher começou a ser importante agora, tá bom? Agora observa outra coisa importante aqui, isso também é importante pra gente. A questão de dar nomes na antiguidade, ela tem o significado daquilo que tem autoridade sobre, certo? Então por que Deus dá nome àquilo que Deus está criando? Então Deus chamou os luminares, certo? Deus chamou a luz de dia, Deus chamou as trevas de noite. Por que Deus coloca o nome? A ideia de que Deus está como autoridade sobre aquilo que Ele está criando, certo? Mas em Gênesis 1 e 2, Deus não é o único que dá nome. Quem mais dá nome? Adão dá nome. Para quem Adão dá nome? Para os animais. Por que Adão dá nome para os animais? Porque Adão tem autoridade sobre os animais. Para quem mais Adão dá nome? Para Eva. Chamou a mulher Eva. Por que Adão dá nome para a mulher? Porque a questão da autoridade do homem sobre a sua mulher está desde Gênesis 1, e isso antecede o pecado, certo? Amém. Foi uma mulher que falou amém, hein? Para quem está... Atualidades, olha só, gente, a identidade do homem, que é imagem e semelhança de Deus. A gente não tem talvez nenhum humanismo que tentou jogar o homem tão lá para cima, chegou tão perto, chegou pelo menos perto do que a narrativa de Gênesis está falando,
de nos contar sobre o homem que é criado à imagem e semelhança de Deus. Ninguém chegou tão perto. E por que isso é atual? Porque os problemas que nós temos hoje, gente, a maioria dos problemas que nós temos hoje na nossa sociedade, eles são decorrentes do valor da vida humana ser cada vez menor. A nossa vida está valendo nada. Semana atrás, alguém suicidou na frente do ministro, viram essa notícia? Porque simplesmente o negócio dele tinha falido e ele, a vida humana perdendo cada vez mais o valor. Observa como que a Bíblia ajuda o homem a encontrar a sua identidade, quando ela coloca que o homem foi criado à imagem e semelhança do seu Deus. Ou seja, a nossa relação com Deus ela é existencial. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Por isso que o homem não consegue se afastar de Deus. Por isso que por mais que o homem tente, é mais ou menos a ideia de eu falar que nunca mais eu quero ver nada na minha vida que me lembre do meu pai. Mas cada vez que eu olhar no espelho, eu estou vendo aquilo que foi criado por ele, reflexo da imagem e semelhança dele, certo? A questão da sexualidade também. Olha a quantidade de valores deturpados que nós temos nos dias atuais sobre sexualidade e como que Gênesis nos ajuda a encontrar o valor correto a respeito disso. Então percebe o seguinte, gente, nós estamos falando sobre, mais uma aqui, a necessidade do descanso, né? Deixa eu confessar uma coisa para vocês. Quando eu fiz esse slide dos 7 dias da criação, eu nem coloquei o descanso, porque a gente pensa, não, o descanso da criação, né? Coloca ali só os 6, mas Deus fez questão de colocar um dia para o descanso. Por quê? Porque Deus sabe que é um assunto urgentemente atual para a gente hoje falar sobre descanso, não é? Porque Deus sabe que se deixar a gente trabalha dia e noite, a gente só para dormir porque o corpo dorme sozinho, senão a gente trabalhava à noite também. A ganância do homem faz a gente buscar aquilo que vai trazer realização além da realização. E Gênesis traz para a gente, desde o primeiro capítulo, necessidade de descanso. Observa bastante isso, tá bom, gente? Dias atuais, que você pode conversar sobre qualquer um desses temas com qualquer amigo seu não cristão a partir dos primeiros capítulos de Gênesis, tá bom? Segunda parte da nossa consideração hoje aqui, essa é um pouquinho mais rápido, eu espero. O pecado, a rebelião da humanidade. Então aí a gente indo para Gênesis capítulo de número 3 e capítulo de número 4 e 5. O que é importante a gente perceber aí? Temos a seguinte divisão. Primeiro, de Gênesis 3, 1 até o 24, ou seja, o capítulo 3 de Gênesis, nós temos aquilo que nós chamamos de relato da queda, certo? Ou seja, como foi que o homem caiu, como foi que começou a queda, como que o pecado entrou na raça humana. Eu não sei se essa palavra queda, até hoje ela é mais adequada, porque queda sempre parece uma coisa acidental, né? Tipo, estava andando e caiu, né? Mas é a palavra que a gente, na teologia, usa para falar sobre o pecado. Capítulo 4 de Gênesis, que nós temos? Caim mata o seu irmão, que é Abel, os primeiros versículos do 1 até o 16. Do 17 até o 24, nós temos narrativa sobre os descendentes de Caim. Capítulo 4, 24 até o 5, 32, os descendentes de Sete. Bom, essa é a divisão que nós temos do capítulo 4 e 5, do 3, 4 e 5, e você vai perceber como que Caim matar Abel, os descendentes de Caim e os descendentes de Sete também estão relacionados com a rebelião da humanidade através do pecado. Vamos falar sobre eles então. Primeiro, a origem do pecado. O que é importante para você observar quando você está estudando Gênesis capítulo de número 3. Primeiro, a simplicidade do mandamento. A gente tem hoje uma questão que é a seguinte. Tiago escreveu um versículo na sua epístola, nos lembrando que qualquer homem que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de toda a lei. Isso é óbvio, mas é necessário dizer, porque a gente pensa assim, bom, eu pequei, mas eu tenho só um pecado, né, como se fosse possível. Mas ainda que você tivesse só um pecado, você se torna culpado. Não é porque Deus é muito exigente, é porque é assim que as coisas funcionam. Você precisa transgredir quanto por cento da Constituição brasileira para ir preso? Um mandamento e deveria ser o bastante, certo? Teoricamente é o bastante. Deus dá apenas uma ordem de proibição ao homem, uma ordem simples. E percebe que é uma ordem da qual ele não tinha necessidade. Ou seja, está ali a árvore do conhecimento do bem e do mal, não coma. É só uma ordem que o homem tem. A gente já falou sobre a importância dela para Adão desenvolver a sua fé. Cada vez que Adão vai comer e ele pensa assim, não, mas Deus falou para não comer, Adão está trabalhando a sua confiança em Deus, certo? Mas é um mandamento só que ele tem, e aí deu ruim, como você deve ter percebido na sua leitura. Mas algumas coisas interessantes para você observar. Como que é a tentação? Perceba o que a serpente faz quando ela está conversando com Eva no jardim do Éden. Primeiro,
explicitamente, ela está questionando a razão do mandamento. Ou seja, quando ela começa a questionar sobre aquele mandamento, sobre o que Deus está fazendo, o que Deus pediu, basicamente ela está dizendo para Eva: mas por que Deus tinha que dar um mandamento desse para vocês? Por que Deus proibiu vocês justamente dessa árvore? Por que Deus deixou vocês comerem de todas as árvores menos desta árvore? Então ela começa questionando a razão do mandamento. Segunda coisa, ela questiona o mandamento em si. Ela fala: foi isso que Deus disse para vocês? E ela questiona o mandamento, colocando um tanto de verdade e misturando ali as mentiras dela. Ela insere a dúvida no coração de Eva. Terceiro, ela nega a seriedade das consequências. Não, vocês não vão morrer não. Certamente Deus não ia fazer vocês morrer, certamente isso não vai acontecer. E por fim ela tenta, questionando o caráter do Criador. Por que eu estou colocando isso aqui para você? Para você perceber como que na verdade a gente continua tendo aqui uma questão de fé. É o mesmo desafio que eu e você enfrentamos cada vez que eu e você estamos diante de uma tentação e nós conseguimos vencer a tentação ou nós caímos na tentação. A gente começa a se perguntar qual a razão daquele mandamento. A gente começa a questionar se de fato aquele mandamento está dizendo aquilo que ele deveria dizer. A gente começa a pensar se as consequências são tão sérias e a gente termina por cair na tentação, questionando o caráter do Criador. Por que é importante saber disso? Porque se você não quer cair na tentação, o que eu e você precisamos fazer é o que para não cair na tentação? Vamos ver se vocês estão acompanhando aqui. Oi? E para seguir o mandamento, eu vou ter que ter condições e convicção de que o mandamento está dizendo o que ele está dizendo. Percebe? Porque aí, quando eu vou falar assim: não, eu quero obedecer o mandamento, e eu quero, gente, Tiago, eu quero obedecer a palavra de Deus. Só que a questão é, se esse é o meu primeiro passo, falar: Deus, eu quero obedecer a tua palavra, então aí o que Satanás vai falar? Ele fala assim: mas será que é isso mesmo que a palavra fala? Não estou questionando que você quer obedecer, mas você não consegue obedecer desse jeito? Você não consegue obedecer fazendo... E outra, você já não obedeceu fazendo aquilo, você tem que obedecer fazendo isso também, percebe? Por isso que o nosso primeiro passo tem que ser a firmeza daquilo que Deus está dizendo para a gente fazer. Eu guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. A palavra do Senhor tem que estar guardada no nosso coração. E lembra que o coração do salmista é mente. Ou seja, se você não tem certeza do que Deus está dizendo que você tem que fazer, a tentação vai pegar esse pouquinho, vai começar a plantar uma dúvida. Ela só precisa de uma brecha, entendeu? De um pouquinho de falta de convicção. Você fala: não, mas o pastor da minha igreja falou que... mas o pastor da sua igreja... E pronto, você deu a brecha que ela precisa para começar a infiltração ali. A convicção, gente, tem que vir do seu coração. Tem que vir do seu estudo pessoal da palavra de Deus. Tem que ser você que chama aquilo de pecado e você que não quer cometer aquilo. Perceba que a razão de Eva ter caído foi justamente por ela não ter firmeza naquilo que Deus disse. Inclusive ela fala que Deus mandou não tocar, né? Já se atrapalha toda lá. Segunda coisa, por que o homem cai? Então, primeiro ele desconfia de Deus. Ou seja, ele começa a se perguntar se de fato Deus tinha razão para proibir aquilo que Deus tinha proibido, começa a falhar justamente na sua fé. Isso feito, ele dispersa em si o anseio por aquilo que lhe é proibido. Ele começa a perguntar por que Deus proibiu justamente aquela árvore. Olha que coisa interessante, eu não tinha percebido isso nas minhas leituras anteriores de Gênesis. Capítulo 3, versículo de número 6, fala o seguinte. Capítulo 3, 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e era atraente aos olhos, e além disso desejável para se obter discernimento, ela tomou do fruto. Ou seja, a árvore do conhecimento do bem e do mal não era qualquer coisa, certo? Era uma árvore bonita, atraente, interessante. Agora observe o capítulo 2, versículo 9. Volta uma página aí na sua Bíblia. 2:9. Então o Senhor Deus, quando está plantando o Éden, fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. Não era só a árvore do conhecimento do bem e do mal que era agradável. As árvores eram assim, mas a proibição faz com que Eva comece a ver aquela árvore de uma forma diferente, desejável. Então ela desperta em si um anseio pelo que lhe é proibido, ela ignora a revelação da verdade, aquilo que Deus lhe disse, e ela finalmente peca, optando pela sua autodestruição, ou seja, ela desobedece. Observe a relação 1 entre falta de fé e 4 entre pecado. Perceba que a ordenança de Deus pretendia instigar e estabelecer a fé em Adão. Deixa eu dizer uma coisa para você em defesa de Eva, versículo de número 6 do capítulo 3. Essa tradução que nós temos,
capítulo 3, versículo 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e era atraente aos olhos, e além disso desejável para se obter discernimento, tomou do fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. A gente tem duas possibilidades de tradução aqui, tá bom? E a que a maioria das nossas Bíblias escolheu foi essa, só que esse versículo não parece só trazer a ideia de que Adão estava lá trabalhando, né? Saiu de manhã, foi dar nome aos bichos, e Eva estava lá sem fazer nada em casa. Aí a serpente chegou, conversou com Eva, e Eva depois falou, quando o Adão chegar eu vou levar esse fruto para ela. A impressão por esse verbo que nós temos é de um Adão que estava ao lado de Eva durante o momento que a serpente fala com ela. Agora é impressionante para a gente por que a serpente tenta justamente Eva e não Adão. Isso tem muito a nos dizer sobre a nossa natureza humana, sobre a nossa natureza feminina e masculina também. Porque a serpente pode ter se aproveitado de uma fragilidade de Eva, mas ao mesmo tempo ela sabe que Adão tem mais condições de fazer aquilo que Eva está dizendo do que fazer aquilo que a própria serpente está dizendo. Não é assim até hoje? Está falando que sim, Renato? Sei lá, mas é. Então isso tem muito a nos ensinar sobre a nossa anatomia do pecado, tá bom? Quais são as consequências do pecado então? Algumas consequências imediatas. Primeiro, afeta a intimidade humana, né? Imediatamente eles veem que estão nus e se escondendo um do outro a sua nudez. Segundo, afeta a sua intimidade com o Criador, escondem-se dele. Gente, capítulo 3 de Gênesis, quando você lê com calma, é triste demais. O homem usa a criação para se esconder do Criador. Aquilo que foi criado para que o homem dominasse sobre, agora é o que está sendo usado por homem para se esconder do seu Criador. Terceiro, afeta o discernimento da verdade, onde eles claramente começam a culpar um ao outro. Adão culpa Deus e culpa Eva, né? Fala, mulher que tu me destes, me deu do fruto eu comi. Eva vira por lado e fala, foi a serpente não tem muita oportunidade de falar muita coisa, né? Uma coisa interessante, gente, nessa daqui, ó, consequências explicadas pelo Criador. A partir daqui então aquelas ali foram imediatas, né? E aí Deus chega e tem um diálogo com a mulher e com o homem. Primeiro Deus pergunta onde vocês estão, né? Acho que eu já preguei sobre isso aqui. Onde você está? Ele pergunta para Adão. Adão responde, e a segunda pergunta dele foi o que você fez. Esse onde você está de Deus é impressionante, porque Deus não está perguntando, Adão, cadê você? Tipo, atrás de qual árvore que você está, né? Não é simplesmente essa questão. É claro que ele pergunta onde você está porque Adão está escondido, mas a pergunta também tem um sentido ontológico. Adão, onde é que você está agora que você decidiu ser conhecedor do bem e do mal? Onde que você está agora que você decidiu ser o seu Senhor? Como que está o seu coração agora que você decidiu pela sua autonomia, né? E a segunda pergunta, o que foi que você fez? E aí Adão responde, e aí Deus passa a pronunciar algumas coisas ali. A serpente ela recebe uma maldição de quem vai rastejar sobre o pó, né? E nós temos aquilo que nós chamamos de proto-evangelho, ou seja, o começo do evangelho anunciado em Gênesis 3, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Aí o pessoal fala, viu como a palavra de Deus é verdadeira? Mulher tem medo de cobra até hoje, né? Não só mulher, gente, todo mundo tem, isso aqui não tem nada a ver com ter medo de cobra, tá? O que o texto está falando é a inimizade entre o descendente da mulher, Jesus Cristo, e a serpente, ou seja, a guerra colossal que se desenvolve a partir de Gênesis 3 entre Deus e o combate ao pecado, a tentativa de trazer de volta a humanidade. Isso aqui é o evangelho anunciado para a gente já em Gênesis 3, tá bom? Mas a serpente recebe uma maldição física também, ela vai rastejar sobre o pó. Eu estou enganado ou a serpente é o único animal que não vive na água, que não tem pé, nem pata? Existe algum outro animal, além das cobras, que não vivem tipo, nem debaixo da terra, igual a minhoca, que vive sobre a terra, animal terrestre, né? A serpente é réptil? É réptil ou não? Né? Deve ser. Mas que não tem patas, nem pés? Porque a gente tem qual? A professora de biologia. Então, as minhocas estão dentro da terra, né? Esse é um animal que está sobre a superfície, assim. Porque, por exemplo, a gente tem outros animais que rastejam, como o jacaré, por exemplo, mas eles têm aquelas patinhas, né, do lado. Cobra ceguinho. Cobra ceguinho. Pois é, a gente pensa sobre isso depois, tá bom? Mas essa maldição faz a gente entender que a serpente antes possivelmente tinha capacidade de caminhar.
Porque ela recebe de Deus o pronunciamento de que agora ela vai rastejar sobre o pó. E observa outra coisa interessante, gente, não estou dizendo nada, tá bom? Mas Eva não se surpreende da serpente conversar com ela. Prestaram atenção nisso? A serpente fala com ela e ela não fica surpresa da serpente falar com ela. Não sei porquê. Adão e Eva têm algumas implicações ali, espirituais, né? Ou seja, o distanciamento entre eles e Deus, implicações físicas, relacionais, o relacionamento um com o outro. Perceba a implicação física, especialmente em Eva, né? A dor do parto que vai se desenvolver a partir de agora. Relacionais, o teu desejo será para o teu marido. A ideia da mulher que só vai encontrar satisfação no relacionamento com o seu esposo, e ainda assim o esposo está dominando sobre ela. Implicações emocionais e implicações vocacionais, especialmente em Adão. Ou seja, não é só a questão de que seu trabalho vai ser duro, é você vai buscar e nunca vai encontrar uma realização no seu trabalho. Por fim, o homem volta ao pó. Percebe que a serpente vai rastejar sobre o pó e o homem vai voltar ao pó. Para a gente terminar, correndo aqui, a misericórdia. Não tocou o sinal ainda, né? Não. Então tá bom. O que aquelas crianças estão pressionando ali? A misericórdia do Criador também. A gente está terminando, tá? A misericórdia do Criador. Perceba a misericórdia do Criador amparando o homem mesmo no seu momento de maior. Deus não chega e fuzila, Deus não chega e acaba com o homem, vestindo o homem e os retirando do jardim. A retirada do jardim, a gente às vezes considera como a maldade de Deus, ou Deus estava bravo com o homem, então retirou do jardim. Mas Deus retira o homem do jardim do Éden por proteção, para que o homem não coma do fruto da árvore da vida. Aparentemente, o fruto da árvore da vida, que vai aparecer novamente no último capítulo de Apocalipse, nos 2 últimos, dá para o homem uma condição de vida permanente. O problema é, se o homem come do fruto da árvore da vida depois de se tornar pecador, o homem não tem condições de voltar à sua condição de pecador, como os anjos, por exemplo. Anjos caídos não têm condições de aceitarem Jesus como Salvador e voltarem da sua condição de pecado. Por isso que Deus vai trazer para a gente, de Gênesis 3 até o final de Apocalipse, a redenção da humanidade, para no final, redimidos por Jesus, aí sim o homem poder usufruir do fruto da árvore da vida. Por isso que essa árvore volta a aparecer em Apocalipse, tá bom? Capa final da Bíblia. Último aspecto que nós vamos ver aqui, Caim e Abel, história que você conhece também, 2 irmãos e 2 ofertas. Perceba que a disposição do adorador importa para Deus. O texto não fala que Deus rejeitou a oferta de Caim e que Deus aceitou a oferta de Abel. Fala, Deus rejeitou Caim e a sua oferta, e Deus aceitou Abel e a sua oferta. A disposição do adorador importa para Deus desde Gênesis 4. Quem é Abel? Abel é um homem que é aceito por sua fé. Hebreus vai dizer isso para a gente, ou seja, a oferta de Abel, a iniciativa de Abel de oferecer das suas primícias para Deus, mostra a fé de Abel que o seu pai deveria ter ao obedecer a ordem que Deus tinha dado. A gente descobre também em Abel que inocentes são afetados pelo pecado de terceiros, né? E até hoje a gente quer se chocar com isso, do tipo, mas por que uma mãe sofre pelos pecados do filho, por exemplo? Porque o pecado não respeita nada, gente. Então o pecado se espalha e atinge inocentes que estão por perto também. Quem foi Caim? Foi ruim, gente. Caim foi ruim. A razão da sua ira e de um pecado que está à porta. Por que Caim mata Abel? Eu falei rapidamente sobre isso aqui na aula passada. Caim mata Abel porque Caim não pode matar Deus. Porque a raiva de Caim não é contra Abel, a raiva de Caim é contra Deus. Foi Deus que não aceitou o sacrifício. Mas a coisa mais parecida e mais próxima que ele tem é o irmão. Por isso que ele vai acabar com o irmão, para que ele assim aplaque a sua ira. Caim é advertido por Deus. Caim é advertido por Deus antes do seu pecado, quando ele fala, Caim, o que está acontecendo com você? E aí ele fala o seguinte para Deus, saiba que o pecado está à porta, mas cabe cumprir a você dominá-lo. Essa palavra é uma mesma palavra que os babilônicos usavam para falar de um pecado que está à porta, para descrever a ideia de um demônio que ficava do lado de casa, do lado de fora da casa das pessoas, e que as pessoas tinham que manter as portas fechadas para que esse demônio não entrasse. O demônio ficava circulando a casa das pessoas, procurando uma brecha para entrar. Essa palavra que descreve o pecado está à porta. Você está prestes a pecar, Caim, porque se você fizer o bem você vai ser aceito. Não faça isso. Mas Caim não deu ouvidos ao Senhor. Observe o seguinte,
Depois que Caim mata Abel, Deus faz duas perguntas para Caim. Primeiro, ele pergunta: onde está o seu irmão? Mesma pergunta que ele tinha feito para Adão e Eva: de onde vocês estão? E aí Caim fala: caso sou eu o tutor do meu irmão, né? E Deus faz a segunda pergunta, exatamente a mesma: o que você fez? O que você fez? Outra coisa importante, diferente deles, dos pais, diferente de Adão e Eva, ele não reagiu nem culpando os outros, ele reagiu com indiferença quando ele foi confrontado. Ele simplesmente falou: não fiz, não sei do meu irmão, não se importou nem um pouco com o seu pecado. Caim comete múltiplos pecados. Ele é ímpio, ele se ira, ele planeja e executa uma morte. O primeiro assassinato é planejado, não é ao acaso, é um assassinato doloso. Ele mente quando Deus pergunta para ele, e por fim, quando ele é confrontado, ele ainda volta em egoísmo e autopiedade: coitado de mim, agora qualquer um que me encontrar vai me matar, e assim por diante, tá bom? Por fim, ele se torna um errante, afastado de Deus, um homem que caminha agora distante de Deus, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Último slide, prometo para vocês: Caim 7, descendência dos dois homens. Os descendentes de Caim, aqueles textos que a gente passa rápido, não deveria. Nos descendentes de Caim, a gente descobre que a tecnologia avança. Por quê? Um homem chamado Lameque tem duas mulheres e vai ter 3 filhos. Jabal é o pai daqueles que moram em tendas, Jubal é o mestre em música e Tubal-Caim é o mestre em bronze na arte dos metais. Ou seja, a tecnologia avança assombrosamente nesses homens. São homens inteligentes, são homens capazes, porém o pecado avança na mesma proporção. Observa quando você lê sobre Lameque, aqui nesse texto. Lameque é aquele que fala: eu matei um homem porque me feriu, né? Adão tenta culpar os outros do seu pecado. Caim nem tenta culpar ninguém. Caim não está nem aí com o seu pecado. Lameque é um passo ainda além. Lameque se orgulha do seu pecado. Lameque está orgulhoso daquilo que ele fez. Os descendentes de Sete, o oposto ali, né? Começa-se a invocação. Sete vai ser então substituto de Abel. Então começa-se nos dias dos descendentes de Sete a invocação ao Senhor. Está descrito no capítulo 1 também. O pessoal fica até, né? Pedindo perdão e tal, né? A imagem e semelhança de Adão, perceba isso no capítulo 5. Capítulo 5 fala pra gente: Deus criou Adão à sua imagem e à sua semelhança, e Adão teve um filho, a imagem de Adão e a semelhança de Adão. Ou seja, Sete já não é mais imagem e semelhança do Criador. Sete é a imagem e semelhança de Adão, que é a imagem e semelhança do Criador. Por fim, a gente tem uma monotonia, né? Eu já preguei sobre isso aqui também. Uma monotonia que se torna uma repetição que na verdade parece chato, mas está escondendo um problema grande ali. Ou seja, aos tantos anos fulano gerou ciclano. Depois que gerou ciclano, viveu tantos anos, teve outros filhos e filhas e no final morreu. E se torna repetitivo isso. Mas essa monotonia esconde uma notícia muito ruim, que é: nada está acontecendo para interromper a realidade do pecado. Ou seja, anos estão passando, tecnologia avançando, mas o pecado continua se espalhando cada vez mais, até que surge um homem chamado Enoque. E em Enoque nós temos uma nova possibilidade. Faz esse teste, escreve isso aqui, de toda a genealogia que você tem de 7, do 4:25 ao 5:32, e você vai ver que Moisés repete essa ordem sempre, mas quando ele está falando sobre Enoque, ele fala: aos tantos anos Enoque gerou seu filho, e depois que gerou seu filho, ele troca a palavra viveu por andou com Deus, e ele continua o padrão, mas quando vai falar sobre morrer, ele fala que Enoque foi morar com Deus, foi viver junto com Deus, Deus o tomou para si. Ou seja, Enoque redefine o que é viver e redefine também o que é morrer.